Olá, crianças, tudo bem? Chegamos a mais uma aula do Argumentação para Redações do Enem. Essa é a nossa quarta aula. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreveu? Então se inscreva. Conto com seu apoio dando like nessa aula e sugerindo temas para que eu possa explicar aqui. Meu nome é Eduardo Souza e nesse canal eu sou seu professor. A redação que nós vamos analisar hoje é de uma aluna que tirou nota 9 numa proposta de redação feita numa escola pública. O papel do esporte na sociedade brasileira e que trazia somente um texto de referência que já tinha dado um viés específico para o papel do esporte. Eu vou ler a redação dela e vou analisá-la. Um outro aluno, também dessa mesma escola, fez a mesma proposta de redação e também vai ser lido na próxima aula, de número 5. E é bom que vocês podem comparar o estilo argumentativo de um e de outro, né? Esse aluno tirou nota 7. A argumentação dele dá para a gente perceber que o fato de ter só um texto base limita um pouco o espaço de argumentação. Então, talvez por isso ele tenha sentido mais a dificuldade, né, de trilhar um novo caminho ou uma linha argumentativa um pouco diferenciada. Ela, no entanto, que é a redação de hoje, da menina, né, conseguiu argumentar muito bem, teve uns pontos muito positivos na argumentação dela, e nós vamos ler e você vai acompanhar comigo. Faremos agora a leitura da redação que nos foi enviada. O papel do esporte na sociedade brasileira. Esse título era o mesmo para todas as redações. Segundo o artigo 1º dos incisos 3º e 4º da Constituição Federal Brasileira, de 1988, todo ser humano tem direito à dignidade, indiferente da origem, etnia, sexo, cor e condição de vida. O que não tem sido aplicado no esporte brasileiro. Um exemplo disso é o jogador Vinícius Júnior, que foi vítima de ataques racistas em seu último jogo. Em primeira análise, é nítido que a falta de projetos esportivos inclusivos nas periferias deve-se pelo preconceito e discriminação da sociedade atual. É quase impossível uma criança que cresceu em meio ao tráfico não seguir o mesmo caminho. Elas não conhecem outra realidade além do crime. Jovens que são precocemente inseridos nesse meio não tiveram a oportunidade de escolher um caminho melhor. Não existe poder de escolha quando elas não chegam até você. Nada justifica o roubo, tráfico, assassinatos, entre outros. Mas quando é apresentada uma saída melhor, esses jovens podem exercer seu poder de escolha. Em contrapartida, temos o esporte como uma forma de ocupar o espaço das drogas e violência no cotidiano da sociedade brasileira. Esses adolescentes não tiveram essa oportunidade pela falta de conscientização. Inseridos no mundo do crime muito cedo e sem intervenção necessária, escolheram caminhos tortuosos. Como relatado, o esporte é uma peça muito importante para a sociedade brasileira, e principalmente nas periferias. Estes projetos esportivos entram para preencher o espaço da criminalização na vida de jovens e adultos, fazendo com que eles se ocupem com o que é bom. O governo e também os próprios moradores devem iniciar propostas de intervenção urbana, inserindo o futebol, vôlei, queimada, entre outros, como uma das formas de amenizar o crime, cumprindo com o papel do esporte na sociedade brasileira e fazendo jus à Constituição Federal Brasileira. Vou voltar aqui então agora e pegar alguns pontos. Primeiro, como eu citei em uma das aulas anteriores, é importante quando você vai falar de alguma coisa, você citar a fonte exata. Caso você não saiba a fonte exata, é preferível não citar aquela fonte. No caso dessa aluna, ela citou corretamente, né, o artigo 1º e os incisos 3º e 4º da Constituição Federal Brasileira. Inclusive, deve-se fazer dessa forma. Eu passei a limpo o texto e aí ela colocou primeiro como número mesmo e a inciso 3º e 4º como números romanos, algarismos romanos. Também pode ser feito dessa forma. Mas eu prefiro que quando você vai falar de artigo e de algarismos diferentes, né, como algarismos romanos, que sempre seja colocado dessa forma. Quando você vai citar a lei, geralmente você fala artigo 1º ao invés de artigo 1, inciso 3º ao invés de inciso 3 e 4.
Então ela citou da forma corretíssima, está lá no texto dela, no original, e eu só passei a limpo por extenso ao invés de em numeral. Né? Então, segundo o artigo 1º e incisos 3º e 4º da Constituição Federal Brasileira de 1988, ela citou inclusive a data da Constituição, muito bem colocado, e aí ela fala o texto. O texto está sem aspas, então é o modo como ela lê esse artigo, não tem problema nenhum você falar dessa forma. E é até bom que não tenha aspas, porque se você colocar aspas, você tem que falar do jeito que está lá. Né? Então, ela lembrou de algumas questões da forma como está colocado lá. Todo ser humano tem direito à dignidade, indiferente da origem, etnia, sexo, cor, condição de vida. O que não tem sido aplicado no esporte brasileiro. Essa é a tese dela. Há o direito ao esporte e não é aplicado no esporte brasileiro. E ela deu um exemplo aqui. Esse exemplo aqui podia ser um primeiro parágrafo aqui do argumento dela, né? Que ele já podia entrar como argumento. Então eu fecharia aqui no esporte brasileiro como sendo a introdução. Ela já deu um exemplo. O exemplo, ela podia desenvolver mais, ela não volta nesse exemplo. Então essa seria uma crítica que talvez tenha diminuído um pouquinho a nota dela. Mas o exemplo é válido, né? Um exemplo disso é o jogador, é um exemplo atual, estava nos dias que ela fez a redação, tinha acontecido isso em abril, né? Então, um exemplo disso é o jogador Vinícius Júnior, que foi vítima de ataques racistas em seu último jogo. Então, agora, em abril de 2023, esse caso aconteceu, Vinícius Júnior. E aí é um jogador que foi vítima de racismo, portanto é um jogador negro, que aqui no Brasil, um jovem negro que não entra para o esporte, muitas das vezes vai ter oportunidade, se for de periferia, de entrar para o tráfico, de entrar para o crime, né? Por causa das condições de racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Infelizmente, é uma realidade. Não gostaria que isso fosse verdade, mas é uma verdade. Então, quando ela cita esse exemplo, ela está dizendo a verdade também, porque ela está dizendo que um jovem vítima de racismo está nessa condição, né? Ele está no esporte e é vítima de racismo. O preconceito e o racismo é muito forte na nossa sociedade. Depois ela fala assim, em primeira análise, é nítido que a falta de projetos esportivos inclusivos nas periferias deve-se pelo preconceito e discriminação na sociedade atual. Então ela está falando do racismo estrutural. Esse parágrafo poderia ser melhor desenvolvido? Poderia, dava para desenvolver ele de forma mais... A fala dela está muito direta, né? Ela podia explicar o preconceito e a discriminação na sociedade como racismo estrutural, né? Então, o racismo estrutural justifica que uma pessoa negra no esporte seja vítima de racismo, né? Então, o argumento poderia linkar uma coisa com a outra. Ele está certo, está bem escrito, o período está bem escrito, mas faltou o link entre uma coisa e outra, né? Por que isso aqui em cima é um exemplo? Porque as sociedades nossas, pelo racismo que é estrutural e é visível, leva a periferia a ter menos condições. E por que a periferia é colocada aqui? Porque também é uma questão do racismo estrutural, que a periferia seja menos atendida em relação a essas questões. Né? É quase impossível uma criança que cresceu em meio ao tráfico não seguir o mesmo caminho. Elas não conhecem outra realidade além do crime. Jovens que são precocemente inseridos neste meio não tiveram oportunidade de escolher o caminho melhor. Não existe poder de escolha quando elas não chegam até você. Nada justifica o roubo, o assassinato, entre outros, mas quando é apresentado uma saída melhor, esses jovens podem exercer seu poder de escolha. Esse parágrafo todo dela daria para desenvolver ele em duas partes. O argumento está perfeito, né? O argumento está assim, muito bem colocado. Ela explica a socialização do jovem negro brasileiro, do jovem pobre e negro brasileiro, né? Não só do jovem negro, mas do jovem pobre e do jovem negro brasileiro, que muitas vezes é jogado no crime, né? Justamente pela mesma sociedade que depois fala que bandido bom é bandido morto. Então, a mesma sociedade que joga essa criança da periferia no crime é a mesma sociedade que depois reclama que eles
são criminosos, né, que eles estão cometendo crime. Quando ela fala aqui, ó, essa forma que ela escolheu de explicar isso foi perfeita. Ela disse: não existe poder de escolha quando essas oportunidades não chegam até você. Então, se lá para o menino da periferia você não der outra opção a não ser o crime, se não tiver nada lá a não ser o crime, como que ele vai optar por outra coisa? E aí esse é um conceito de sociologia muito importante, que é o conceito da socialização. A socialização primária, ela fala da criança, né? Ela fala dessa criança que cresceu no meio do tráfico. A criança, no seu processo de socialização, principalmente a socialização primária, ela precisa de ter várias referências positivas, né? Várias referências que não sejam o crime. E aí, quando você ensina que a pessoa que cuida daquele espaço é o traficante, a pessoa que protege aquelas pessoas daquele território, leva no médico quando precisa, porque às vezes numa favela a distância de um atendimento público para aquela pessoa que sofreu algum problema de saúde é muito distante, e é esse traficante que tem que levar essa criança para ser atendida em outro lugar, ou às vezes os pais não têm condições de dar um outro recurso, eles é que vão dar essa proteção, é ele que vai ser a referência. É ele que vai ser a referência dessa criança. E com o que essa criança vai se identificar posteriormente? Com ele. Ele é que a protegeu, ele é que a salvou ali de uma situação ou outra, então essa referência vai ser dele. A forma como ele explicou foi muito perfeita. No outro parágrafo ela coloca: em contrapartida temos o esporte como uma forma de ocupar o espaço das drogas e da violência no cotidiano da sociedade brasileira. Então esse é um dos itens que o esporte pode fazer. O que o esporte pode fazer pela criança? Ele pode contribuir pela saúde, ele ajuda no processo de socialização secundária, né, de ter uma referência ali com a pessoa da escolinha, o instrutor da escolinha, ou os próprios colegas, né, que gostam do esporte e tentam uma carreira na área do esporte. É o processo de socialização. Ele também tem um outro fator que é de bem-estar psicológico, né? Então ajuda no processo de saúde mental. Toda a prática esportiva ajuda a pessoa a ter mais equilíbrio, ter mais autocontrole, de conseguir conter a sua violência e canalizar a violência do dia a dia para uma atividade esportiva. Então tem vários papéis, né? O esporte não tem um papel só. Eles trouxeram, tanto ela quanto o próximo texto que eu vou ler na próxima aula, trouxeram esse viés, né, do esporte como uma forma de ocupar o espaço das drogas e da violência na nossa sociedade, mas existem outros. Eles colocaram esses porque o texto base que a professora colocou já direcionava para isso. Mas se fosse uma questão do Enem mais aberta, aí poderia ter puxado outros argumentos, né? Esses adolescentes não tiveram essa oportunidade pela falta de conscientização. Ela aponta uma das coisas aqui, né, que é a falta de conscientização. Quer dizer, a gente precisa de uma sociedade mais consciente desse processo todo e não só de uma parte do processo. Esse jovem foi inserido no mundo do crime muito cedo. Então, muito cedo, muito tarde, aqui talvez não seria, né, o ponto. A questão é sem a intervenção necessária. Porque ele não deveria ser inserido no mundo do crime em hora nenhuma, nem muito cedo, nem muito tarde, né? Nem como criança, que é mais grave, né? O caso, ela aponta aqui o caso mais grave, que é muito, muito cedo, em um processo de socialização que depois é muito difícil de corrigir, mas não deve ser inserido no mundo do crime nem muito tarde, né? Em situação nenhuma. Mas eu entendo aqui que ela quis enfatizar que ele foi colocado nesse processo, né? E não teve intervenção necessária. Quer dizer, quando a sociedade se omite, a família tem a primeira obrigação de socializar, no modo de dar a intervenção necessária aqui, né? Mas quando a família falha, o que a Constituição brasileira diz? Que a sociedade, como um todo, tem que fazer o seu papel. Inclusive, e em primeiro lugar, o representante dessa sociedade, que é o governo, né? Então, o governo, ou os governos estaduais, municipais e federais, precisam de assumir essa responsabilidade, né? De, quando a família falha no seu processo de intervenção e de não deixar que essa criança vá para o crime, a sociedade tem que fazer o seu papel, tem que cumprir o seu papel. E não só os governos, e não só a própria as instituições que esses governos usam para fazer uma ou outra atividade, ou os políticos, mas
a sociedade como um todo, né, precisa desse processo. Então falta realmente a conscientização. É um argumento ótimo esse dela, que falta a conscientização das instituições, da própria sociedade civil como um todo, né, porque nós, como pessoas que vivemos na nossa sociedade, devemos nos comprometer com essa sociedade nas quais vivemos. E hoje a gente vive um individualismo muito grande, em que cada um cuida do seu e ninguém se preocupa, né, de dar ou de ajudar ou de oferecer exemplos para essas crianças que estão ali meio que abandonadas, né, à sua própria sorte. Como relatado, o esporte é uma peça muito importante para a sociedade brasileira, principalmente nas periferias. Esses projetos esportivos entram para preencher o espaço da criminalização. Ela está propondo, né, uma proposta final aqui, que ela não falou claramente que é essa a proposta, mas ela, como já estamos no último parágrafo, subentende-se, né, que seja a proposta de mudança, né, que sejam os projetos esportivos. Eu entendo que ela não tenha colocado isso, porque no próprio texto que a professora colocou, já colocava isso como uma proposta de solução, né, projetos esportivos para preencher esse espaço. Fazendo com que eles se ocupem com o que é bom. O governo e também os próprios moradores devem iniciar a proposta de intervenções urbanas. Tá vendo? Ela volta aqui à questão da conscientização, já propondo que o governo, os moradores, proponham intervenções, façam intervenções, inserindo vôlei, futebol, queimada, como formas de amenizar o crime cumprido com o papel do esporte e fazendo jus à Constituição. Então essa foi a argumentação dessa aluna, muito boa, por sinal, com uma argumentação interessante, bem feita. Eu só faria uma crítica aqui, para melhorar o texto dela, que ela conseguisse linkar mais uma coisa com outra. O que seria linkar mais uma coisa com outra? Por exemplo, o exemplo dela aqui, ó, do jogador, ele ficou solto. Ele nem faz parte do primeiro parágrafo e nem faz parte de um argumento no segundo parágrafo. Se ela juntasse ele dizendo, né, por que o exemplo do jogador, que foi a vítima de ataque de racismo, é uma das situações que precisa ser vista? Porque o racismo, ele é estrutural na sociedade brasileira, então já existe um histórico de que pessoas negras têm condições menores e oportunidades menores diante de toda a sociedade. Isso se consegue ver pelos números da pobreza, né, entre pessoas negras é maior do que a pobreza entre pessoas brancas. Então isso é um dado evidente, né, do racismo estrutural. E aí um jovem negro que consegue um destaque e vai jogar no Real Madrid, né, destaque internacional, destaque mundial, brasileiro, ainda sofre racismo fora do seu país, né? Então, assim, o racismo ele não é só no Brasil, mas o Brasil, como sendo um lugar de racismo, onde há racismo estrutural, ainda é uma outra possibilidade de que o esporte, né, não consiga o seu papel. Mesmo alguém se destacando dentro do esporte, ele ainda é vítima do racismo. Então, dava para linkar bem com o primeiro parágrafo, com a primeira argumentação do segundo parágrafo, né? Se você fizer a sequência correta. Verdade que em redação do Enem, para você explicar coisas de modo muito detalhado, fica difícil. Então, eu entendo os desafios que vocês têm quando vocês vão fazer uma redação que precisa ser restrita a 30 linhas. Mas ela cumpriu o seu papel e mereceu a nota 9, né? E muito bem dada. Eu acho que foi muito bem colocado a argumentação dela. Ok? Na próxima aula, eu vou ler a Lua do Jovem. Vou aguardar vocês e um abraço e até a próxima. Se você chegou até aqui, é porque você assistiu uma aula completa. Obrigado pela sua atenção. Aguardo seus comentários e suas sugestões. Até a próxima! Meu nome é Eduardo Souza e nesse canal eu sou seu professor.